Posso confiar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, esse novo começo, essa nova oportunidade, estarmos junto com os irmãos. Isso é bom demais, Senhor. De fato, nós sentimos essa falta, sentimos essa presença, sentimos esse carinho, estarmos junto com os irmãos. Sabemos que tudo é mais difícil, Senhor, durante um recomeço, mas nós agradecemos ao Senhor. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite. O Senhor mudou nossa condição, alcançou o nosso coração, nos tirou das nossas casas e nos trouxe aqui para essa reunião. E nós cremos, Senhor, que o Senhor de fato é o Deus que está dentro de nós. Por isso estamos aqui para te ouvir. Abrimos o nosso coração a ti. Fala conosco, Senhor. Aproveita essa reunião. Aproveita essa oportunidade. Se revela mais para nós. O Senhor sabe de cada um aqui nessa noite. Sabe da condição de cada um de nós, aqueles que estão acompanhando essa programação online. Senhor, durante toda essa reunião, que eles consigam manter também o mesmo espírito, um coração aberto para ouvir o Senhor. Cuida de nós, Senhor, cuida do nosso coração, se derrama para dentro de nós. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Oh, Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Bom, irmãos, nós estamos no último alimento diário, né? Semana 3. O título da mensagem, as coisas que em breve devem acontecer, porém já gostaria de adiantar para os irmãos, né? Muitas coisas já estão acontecendo, tá, irmãos? Então, alguns versículos, algumas palavras que nós vamos ver nessa noite, vão mostrar para nós que muitas coisas já estão acontecendo. Mas o fato é a gente considerar o que nós louvamos, né? Tem um louvor que nós falamos, Deus está comigo. Irmãos, nós não podemos abrir mão, não. Nós temos que lembrar disso todo o tempo. Onde quer que estejamos, seja nas coisas boas, nos momentos difíceis, nós precisamos saber de uma coisa: nós temos um Deus, e esse Deus precisa estar comigo, como uma realidade, não como uma religião. Os irmãos que acompanharam a mensagem do Pedro ontem, ele fez uma pergunta interessante, no momento que Eva foi seduzida, né, atraída por Satanás. Aonde estava Adão? Já pensou, irmãos? Deus estava ali naquele jardim, todo dia tinha a presença de Deus, e no momento ali houve uma separação entre um e outro. E aonde estava Adão naquele momento? E nós sabemos que no Novo Testamento há uma representação ali, Adão representando Cristo e a mulher representando a igreja. Mas no Novo Testamento nós sabemos que Cristo, ele não foge, ele não está ausente. Mas aí aonde estamos nós? Aonde está eu e você? Nessa noite, irmãos, nós cremos que o Senhor quer mudar a nossa história mais uma vez, e cremos que é uma palavra de encorajamento, né? Mas ao mesmo tempo de orientação e advertência para nós, porque nós estamos de fato nos últimos dias, as situações estão acontecendo aí à nossa volta, e até mesmo muito próximo de nós, mas nós temos um Deus que quer cuidar de cada um de nós, e quer mudar a nossa vida. Por isso, nós vamos começar aqui, Oséias, primeiramente, Oséias, capítulo 6, versículo 3, os profetas menores lá, tá, irmãos? Coladinho com Daniel. Depois de Daniel ali, está na encosta ali, né? Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Amém. Eu creio que todos nós, muitos de nós, né, a grande maioria, todos nós aqui, nós nos enquadramos nesse versículo.
Só que tem um detalhe aqui, que ele mostra uma coisa um pouquinho diferente. Achamos? Então vamos lá. Podem ler, por favor. Conheçamos. Então, conhecer o Senhor, eu creio que todos que estão aqui nessa noite conhecem. Ok? Se vocês ainda não conhecem, por favor, podem nos pegar aí. Pega o Edmar, pega o Nilton, pega Tom, pega Evaldo, pode pegar à vontade aí, que eles vão te ajudar a conhecer o Senhor. Nós vamos, né? Então, mas eu creio que todos aqui conhecem o Senhor. Mas aí, aqui, ele fala que nós não apenas devemos conhecer o Senhor, mas devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Essa versão aqui, ela fala assim, ó, conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Está vendo como que já mudou aqui? Como que há uma experiência mais profunda? Então o fato é, não é apenas conhecer. Às vezes você já conhece muito bem a vida da igreja, mas o fato é, a vida da igreja é uma realidade na sua vida. Cristo tem sido o centro no seu viver. Ele tem te encabeçado em seus pensamentos, em seus sentimentos. Eu tive num velório essa semana e uma pessoa que não é muito assim conhecedor da palavra, mas ele sabe que eu sou evangélico, que eu tenho intimidade com a palavra. E aí tinha um outro lá falando de questões aí práticas com respeito a essa situação que a gente está vivendo aí da humanidade, né? Sendo obrigada a tomar várias decisões, ao mesmo tempo fica coagidos e ao mesmo tempo são direcionados, né, da forma que a gente está vendo, né? Aí essa pessoa virou e falou assim, olha, eu sei que você é uma pessoa muito, que tem muito temor a Deus, mas o que você acha quando vier a marca da besta? Eu vou te falar uma coisa, tem muitas pessoas que vão tomar essa marca assim, ó, deliberadamente. Eles vão querer tomar. E vão correndo, com pressa. Por quê? Porque vai faltar isso aqui, irmãos. O conhecimento íntimo do Senhor. A intimidade com um Deus que está dentro de nós. É um Deus vivo e verdadeiro. O Deus que está dentro de nós é um Deus todo-poderoso. E Ele quer transformar a nossa vida? Não, já transformou, já fez alguma coisa, mas todo dia há uma necessidade para nós sermos restaurados, sermos renovados, sermos transformados, sermos trabalhados. E isso é a partir do momento em que nós nos empenhamos e tomamos essa posição diante do Senhor. Aí na sequência ele fala aqui, ó, tão certo como nasce o sol, como vem a aurora, né? Nós temos uma palavra tão atual para nós, né? Ao raiar ali dos primeiros raios solares ali, o nascer da aurora, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, ninguém escapa, sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Mas aí, quando é que isso vai ser bom para nós? Quando nós mantivermos esse princípio de conhecer o Senhor, de andar na presença do Senhor, de adorar o Senhor, desfrutar da presença dEle, desfrutar do poder dEle, essa questão prática que tem sido falado de orar. Quando você está orando por uma pessoa, você está manifestando o poder de Deus na vida daquela pessoa, você está colocando dentro dela, inserindo dentro dela o poder de Deus. Então são vários princípios que nós precisamos atentar aí para a mensagem de hoje, Apocalipse 1, vamos lá por favor, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós vamos do 1 até o 3, tá? Ó Senhor Jesus. Achamos? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo,
quanto a tudo que viu. Bem-aventurado. Aleluia. Bom, esses versículos, né, na verdade, eles colocam-nos dentro do título da mensagem, do encargo dela. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui é: a revelação vem por meio de quem? De Jesus Cristo. Se eu não tiver comunhão com o Senhor, como que a revelação vai me alcançar? Eu posso ter conhecimento. Lembram das duas palavras que nós temos recebido? Nós temos uma palavra fundamental, está aqui, ó. A Bíblia é a palavra fundamental. Mas o que tem sido dado para nós também? O falar profético. Falar profético é o quê? É a palavra revelada. É a revelação instantânea do Senhor. E Ele revela através dos irmãos que estão à nossa frente, mas também revela para nós. Por quê? Porque a pessoa de Jesus Cristo habita hoje dentro de cada um de nós. Então a primeira coisa que nós precisamos ver é: o Senhor tem falado comigo. Igual, para vir para a reunião, todos os irmãos que estão aqui nessa noite, eu tenho plena certeza disso. O Senhor de alguma maneira falou com você. Pode ser até com um pezinho na consciência, mas que falou, falou. Por isso que o Senhor te trouxe aqui, irmãos. Está vendo como que é prático? É simples. Se não, olha, certamente você não estaria aqui nessa reunião. A gente tem vários motivos para não estar. Não motivos, justificativas. Mas o Senhor nos trouxe para essa reunião. Então isso é uma prova de que, olha bem, o Senhor está falando com você, assim como está falando comigo. Mas aí, veja bem, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, as coisas que hoje já estão acontecendo, elas já estão registradas e notificadas. E através das palavras que nós temos recebido, está ficando mais claro ainda para nós, todos esses acontecimentos. O diabo, ele consegue hoje isolar a humanidade. Ele consegue fazer com que as pessoas tenham medo de ir para a presença do Senhor, mas façam qualquer outra coisa. Mas para ir estar na presença do Senhor, igual muitos irmãos sabem que eu viajei semana passada. Eu estive num lugar que eu acho que o Covid não existe lá não, né? A gente até assustou, né? Olha que eu sou difícil de assustar, tá? Né? Eu não tenho muito susto não. Mas aí a gente vê o seguinte: em determinados lugares, em determinados ambientes, aqui mesmo em João Monlevade, se você vai no supermercado, vai em vários outros lugares, parece que não tem mais nada, não tem nenhum problema mais. Mas o fato, irmãos, é que não depende da esfera exterior. Eu falo do homem interior. Quando eu entro num lugar desse, o que está me movendo? Como um filho de Deus, eu preciso crer que o poder de Deus é suficiente para me guardar, para me salvar e para me libertar. Eu tenho que crer nesse princípio. Ao mesmo tempo, sim, que nós usamos todos os princípios práticos para também sermos cuidados e guardados. Mas a primeira coisa, como filhos de Deus, nós precisamos atentar a essa presença dentro de nós, para que nós sejamos então direcionados, não pelas coisas exteriores, mas pelo poder da vida em nosso interior. Porque senão não adianta correr, não adianta fugir, e aí nós vamos ter outras justificativas. Mas Satanás vai conseguir nos enganar e nos impedir de desfrutar desse poder de vida que está dentro de nós. Aí o versículo 2, quando fala assim, ó, o qual atestou, atestar é testificar, é provar, é ver. Se você vier para a reunião, ouvir uma mensagem, igual quem está em casa, está assistindo, mas ele só está assistindo, ele não testifica, ele não testa, ele não prova, como é que vai funcionar? Como é que o poder de Deus vai funcionar? Ele vai ficar acuado. Então nós precisamos atestar o quê? A palavra de quem? De Deus. E o testemunho de Jesus, que é aquilo que nós louvamos.
O Senhor, ele veio a essa terra, passou por um processo de morte terrível para produzir salvação e libertação na vida de cada um de nós. Mas hoje essa escolha está comigo, conosco. E aí, onde estou eu? O versículo 3, aí vem uma questão ainda mais prática. Quem é bem-aventurado? Aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que é o mesmo que praticam. A Edmar já soprou para nós aqui, ó. Guardar, irmãos, é praticar. Se você não praticar, você não vai guardar. Você vai até justificar, vai ter uma boa mente, às vezes, para uma resposta rápida. Mas o fato é que nós precisamos praticar aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. É isso que vai produzir uma mudança completa na nossa vida. Em Apocalipse 4, está aí pertinho. Versículo de número 1. Que é outro versículo também que segue como base para essa mensagem. Achamos? Então, ó, depois daquilo que nós lemos ali, aí tem vários acontecimentos aqui, envolvendo também as 7 igrejas da Ásia. Aí no capítulo 4, versículo 1, ele começa, ó, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Está vendo como que o falar de Deus é? Específico, direcionado, para aquele que se abre ao Senhor. Vamos dar uma passada em Salmos. Essa semana a gente viu no Alimento Diário, Salmo 2 e o Salmo 110. Então vamos dar só uma mexida rápida aqui no Salmo, porque depois, na verdade, a mensagem ela gira toda em cima desses 2 salmos, com uma convocação santa para nós, né? Salmo 2. Vou pegar um versículo aqui, depois a gente vai voltar nele com mais. O versículo 2, tá? 1 e 2. 1, 2 e 3. Salmo 2, versículo 1, 2, 3. Porque se enfurece os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor, e contra o seu ungido, dizendo, rompamos seus laços, e sacudamos de nós as suas, ou seja, não quer nenhum vínculo com Deus. É a terra que nós vivemos hoje, irmãos. Não importa quem esteja aí liderando, aonde esteja, mas o fato é, todas as nações hoje, na terra, nenhuma delas quer vínculo com Deus. Pelo contrário, eles querem usurpar a humanidade. E aí, existe 2 princípios, estão no versículo 11. Vamos lá, versículo 11 do Salmo 2. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Os irmãos sabem qual que é a diferença de um e de outro? Temor, você reconhecer que tem Deus e que Ele vai executar a justiça dEle. Depois nós vamos voltar aqui no Salmo, aqui, os irmãos vão ver. Deus vai executar a justiça dEle na terra. Sobre toda a humanidade, a justiça dEle não vai passar, não vai escapar, não. A justiça dEle vai vir. Então o temor é reconhecer que temos um Deus, e um Deus justo, e um Deus verdadeiro, e um Deus todo-poderoso. E o tremor é nós andarmos segundo esse Deus, segundo a direção desse Deus. Andarmos cientes de que se Deus é por mim, se Deus é por você, quem? Quem será contra você? Quem será contra nós? Só que nós precisamos ampliar os olhos do nosso coração, senão nós vamos ficar pequenos, só nessa terra, achando que é só esse tempo. Tudo está passando tão rápido, não é mesmo? A tecnologia da informação está ajudando ainda mais a acelerar os nossos pensamentos, as coisas que a gente planeja, daí a pouco, pum, já passou, aconteceu, tudo rápido, está uma intensidade. Se a gente não, eu tenho hora que eu tenho que parar assim, peraí, onde que eu estou? Porque parece que
a gente perde até aonde que a gente está. A gente não sabe mais os horários. Há conflitos. Tudo muito rápido. E quanto mais rápido, mais fácil de enganar a humanidade. Mais fácil de roubar, de distrair, de usurpar. E é isso que o inimigo de Deus quer fazer. Então essas duas palavras, a gente precisa atentar para elas, porque a Bíblia mostra para nós que o Senhor, de fato, Ele está usando todo o seu, a sua essência para nos alcançar. E aí, no alimento diário, foi usado um texto lá de Mateus. Depois nós vamos voltar aqui no Salmo, mas vamos lá em Mateus, capítulo 20. Os irmãos conhecem esse texto, mas eu vou usar só alguns versículos aqui. Mateus 20, deixa eu pegar aqui para ver qual versículo que a gente vai ler. É sobre o chamamento da 1/10 hora, os últimos servos ali, ó. E nós cremos que nós estamos dentro desse, né? É o versículo 6. Versículo 6 é o... Vamos pegar o 5 e o 6. Mateus 20, versículo 5, versículo 6. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Então, durante várias horas, foram fazendo chamamento ali. Aí o versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Aí, irmãos, veio a resposta, ao versículo 7. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Então, tinha um grupo de pessoas aqui que não tinham sido convocados, contratados. Como que você se sente nessa terra, nessa noite, como um filho de Deus, como alguém que no Novo Testamento foi chamado do império das trevas, foi liberto? Sabe da onde que Cristo te libertou? Do império das trevas, desse mundo tenebroso, esse mundo conflituoso, cheio de promiscuidade, de hipocrisia. Mas o Senhor nos chamou, Ele nos contratou, Ele nos libertou. Mas eu preciso que você saiba pessoalmente aonde você está. Você se sente contratado ou não? Porque às vezes nós podemos estar aqui, irmãos, mas desocupados. Qual que é o objetivo para a minha vida? Qual que é o principal propósito da minha existência? Igual o Tom tem uma função lá na divisa. Quantos caminhões você tem que tomar conta que tem lá, Tom? 42 caminhões. E os motoristas. E aí tem hora que a gente já pegou pouca coisa. A Amélia deve pegar mais do que a gente. Mas tem hora que fica apavorado, porque os motoristas dão umas navalhadas e dão umas orelhadas. Eu faço ideia, hein, Sofia? O que ele deve falar, né? Ele deve chegar lá até vermelho, né? E nós já pegamos um pouquinho dele ficar assim, né? Que às vezes ligam para ele, fora de hora. O camarada deu uma navalhada, João, e detonou o caminhão lá. Então você imagina só a preocupação, esse acontecimento todo. Mas ele está ali só por isso? Eu não sei se vocês... Qual foi a primeira vez que nós fomos lá, hein, Tom? Na Dibisa, a gente foi fazer uma oração lá, lembra? Tem muito tempo. Aí, está vendo, irmãos? Aí dele lá, aí começou isso. Eu fui lá, Nilton foi lá, Cláudio foi, né? Vários irmãos foram, Toninho foi também, Toninho. Então a gente, está vendo, irmãos? Olha só. E quem é a referência do reino dos céus na Dibisa? Quem tem a visão da igreja? Quem tem a visão do reino dos céus? Quem tem a visão da vida da igreja na Dibisa? Não é o Eustáquio. Então, só que eu fui assim, né, nesse ambiente, mas aí vamos voltar para nós. Primeiro é para mim, eu estou contratado ou não? Igual nós estamos vendo que a nossa vida está passando. Irmão, nós estamos passando. Está passando, passa o homem como a sombra, e lá vai mesmo, e haja sombra para passar, o negócio está uma confusão. Mas e eu? Como que eu estou? Eu estou esperando o quê? Para acordar, para despertar do sono que está pairando sobre a humanidade, e sobre muitos cristãos, que estão aí vivendo
sem considerar aquilo que é o desejo do coração de Deus. E o tempo está passando. Irmãos, e a responsabilidade está nas nossas mãos. Quando, no meu caso, eu tenho a esposa, eu tenho os filhos, e tem mais pessoas à nossa volta, que parece que não estão nos vendo, mas estão nos vendo, estão nos olhando. Então, é uma série e cada um aqui tem um campo de atuação, cada um de nós. Aí no versículo 11, eles falam, o versículo fala assim, mas tendo recebido, murmuraram. Aliás, esse senhor aqui, ao contratar, ele definiu um salário igual para todos. Só que tem um detalhe aqui, o versículo 9 fala assim, vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ok, era o que tinha sido tratado. Aí, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Por quê? Os que chegaram por último receberam cada um, né? Então, eu vou receber 2, ou vou receber 6, né? E é um negócio. Eu trabalhei mais, eu estava mais tempo na vida da igreja, eu estou aqui desde 1986, e aí vai, né? Aí vamos lá, o versículo 11. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa. Olha bem, isso é uma aplicação, tá, irmãos? É uma aplicação, mas é muito simples de a gente entender. Aí o versículo 12, como que eles disseram? O que eles disseram? Olha, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. A mesma proposta está sendo dada para todos nós. Se está desde 1986 ou o que for, a proposta é a mesma. Aí na sequência, ele mostra aqui, porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou não são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Viram aonde que está o problema? É a pessoa natural de querer ser ou receber um privilégio. Aí na sequência, o versículo 16, assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nessa noite nós temos muitos que foram chamados, mas nós queremos que esses muitos também sejam escolhidos. Irmão, nós temos que ser escolhidos. Tem que acontecer alguma coisa na nossa vida. O Senhor tem que nos usar de alguma maneira. Nem que for para expulsar um demônio, mas tem que resolver alguma coisa. Não precisa disso tudo. Tem gente que tem até medo. Se aparecer um demoniado, fica com medo. Tem crente que não sabe o que é isso. Mas, posso orar por você? Hoje a gente estava lá no Bucafé e chegou a sogra da Núbia. Ex-sogra, né? Aí chegou lá. Foi lá, chegou jeitinho dela, pedindo oração. Ali no Bucafé o negócio está tão... como é que fala? É tipo um assalpão, você não precisa nem falar, ele já cai lá. É Arapuca. Já cai lá, irmãos. Já cai lá, Arapuca Santa. Se vocês estiverem lá, falar nisso, nós estamos abrindo, tá? Para as irmãs que quiserem cooperar com as irmãs no serviço lá um dia de sábado. Aí a gente sempre, né, tem colocado irmãs lá para estar servindo. Os irmãos não, porque a gente é tudo assustador, tudo feio, estranho. Mas o irmão também, uma hora a gente dá uma lapidada, né? Também coloca lá, né? Mas as irmãs que quiserem participar, só para vocês terem essa experiência, que às vezes você tem dificuldade de sair ou de pegar uma pessoa assim, né? Mas lá, igual o Tim falou aqui, é uma Arapuca Santa, tem já cai no seu pé. Você vai ter que orar mesmo. E é bom demais. É bom demais, irmãos. Muda a vida da gente. É gostoso. Né? Não dá nem para ficar falando muito tempo aqui, não. Então, e Lucas capítulo 12, versículo 22. Ele mesmo. Ó Senhor Jesus. Esse capítulo fala da vida humana. Todos nós, cristãos. O povo que não é crente já cai nisso aqui mesmo. Mas aqui está falando para nós, cristãos.
E aí, Jesus, ele sempre quer prosseguir na nossa vida. É só a gente lembrar de Oséias. Aqui, na hora que começa o versículo, fala assim, ó, a seguir dirigiu-se Jesus. Então, é como se ele estivesse dando continuidade aos princípios para nós. Aí, o que ele faz? Ó, a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Agora nós vamos dar um pulo. Então, olha bem, a ansiedade precisa ser controlada. Ansiedade gera angústia, angústia gera opressão, opressão gera depressão. É uma matemática. Vai uma coisa dentro da outra. Na hora que você assusta, embolou tudo. Então, aí, o versículo 30. Por que nós não devemos andar ansiosos? Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas veja bem, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Agora eu te pergunto, você tem falado com seu pai? Aberto o jogo com ele? Aberto o jogo, irmãos. Abriu o jogo com o Senhor? Ô Jesus, o negócio está assim. Sabe por quê, irmão? Se você não abrir o jogo, o caldo vai entornar. A coisa vai enrolar. E é nessa hora que a gente precisa lembrar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó, se vocês virarem para mim e falar assim, Éder, quais são os seus defeitos? Eu não sei. Mas pergunta para a Cilda. Não pergunta não. Mas pergunta não. Quebra a bicicleta, né, Tom? Senão, estou excluído da igreja. Senão vocês vão me excluir daqui. Hã? Não é pouco, não. Olha lá, a bolsa ali, o armazém. Cheio de notinha ali para minha conta. Ai, credo. Mas é isso, irmão. Agora, quer saber o seu defeito? Não vai ter jeito. Mas sabe como eu posso saber das minhas falhas? Quando eu vou diante do meu Deus. Aí ele mostra para mim. Através de quê? Das minhas atitudes. Aí nós vamos aprendendo. Vamos voltar de novo no Oséias. É conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. E fazer isso aqui, irmãos, nós precisamos chegar diante do nosso Senhor e abrir o jogo com Ele. Aí o versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão. Aí o versículo 32 fala, né, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, nós não precisamos temer. Ter medo, né? Temor é uma coisa e tremor é outra. Mas nós não precisamos ter medo. Como aqueles servos lá que receberam o talento, teve medo, escondeu. Ah, eu não aguento. Escondeu. Abre o jogo com o Senhor. Abre o jogo com Ele, eu tenho certeza que vai te iluminar. E vai te direcionar. Do jeito que a palavra está tão clara para nós, o falar está tão assim aberto, tão amplo, o Senhor vai se revelar para nós de alguma maneira, como revelou para João. Em Apocalipse. E aí, nós precisamos saber o seguinte, quem está entronizado na nossa vida? Quem manda em nós? Quem manda em mim? Lá em casa tem Cildo e os meninos. Mas e quem mais? Quem mais? Irmãos, nós precisamos estar atento a isso. Apocalipse, novamente, aquele versículo 1 que a gente leu, tem um versículo 2 também, que ele mostra para nós esse princípio. É Apocalipse capítulo 4. Aí o versículo 2, no versículo 1, né? Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, ó, João recebeu o chamamento, correto? Assim como nós também. E se ele não subisse? Ele não ia ver nada. E se eu não me posicionar? Se eu não caminhar? Às vezes estamos cansados, sim, até mesmo desesperados, como Paulo da própria vida, desesperançado, um monte de coisa, né? Mas nós precisamos tomar uma posição. Se nós nos entregarmos. Aí o versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito.
E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então aí para nós, quem está centrado no nosso coração? Quem está comandando o nosso coração? É isso que nós precisamos ver, irmãos. Se nós conseguimos ver essa pessoa real, igual eu estou vendo vocês, e vocês estão me vendo aqui, se nós conseguimos ver essa pessoa de uma forma real, irmãos, quantas coisas vão mudar na nossa vida? Quantas coisas vão mudar na nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas? Saber que quando eu faço alguma coisa contra a minha esposa, eu estou fazendo contra mim mesmo e contra o meu Senhor, porque o meu Senhor é o Senhor dela. Ele tomou posse da vida dela. A vida dela está nas mãos dele. Mas nós precisamos sair da esfera terrena, que é enganosa, que é mentirosa, que é manipuladora, e ir para a esfera espiritual. É em espírito. Na alma nós não vamos ver nada. Nós vamos preferir ficar acomodado. Ninguém mexe comigo, não é melhor assim. A palavra eu já conheço, eu já sei. Igual tem irmãos que tem alguma barreira, alguma dificuldade. Ele, na experiência, é ele que tem que resolver. Eu não consigo resolver. Eu vou dar um outro exemplo prático, tá, irmãos? Me perdoem falar, porque é uma coisa que sempre me incomoda muito. Às vezes o Senhor permite uma coisa na minha vida. Quem que tem que orar? Quem? Ô, Gêner, fala que você é mais, né? Deus permitiu uma coisa na minha vida. Quem que tem que orar, Gêner? Tá vendo? Mas o que eu faço? Eu jogo para o Gêner orar. E aonde que eu estou? O Gêner está orando para mim. Irmãos, como que Deus vai operar na minha vida? Ele está com oração genuína, ele está com coração puro, e Deus está ali. Mas Deus fica assim, ô Gêner, alá, como é que eu vou fazer? Ele está ouvindo a oração dele, mas Deus está aqui. E aí? Irmão, se nós não tomarmos a nossa posição, como é que Deus vai fazer? Moisés, eu vou abrir o mar vermelho. Chega lá, vai só entra se você abrir. Como é que Deus ia abrir o mar vermelho? Agora, vocês viram a multidão, o medo que tinha? Esse cara apavorados, por quê? Ao invés de olhar para o caminho, o novo e vivo caminho, eles olharam para quem? Faraó. E os cavalinhos? As carruagens? Olharam para trás. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor precisa realmente mexer conosco, né? Para a gente ver que nós temos alguém que está no centro da nossa vida, está e precisa, deveria estar sentado no trono, nos direcionando, mostrando para nós, de maneira rápida, direta. Nós não temos tempo, irmãos. Nesse velório que eu fui lá, aí são a família da Cilda, né? Aí você vê os tios, as tias, estavam todos impedidos de encontrar por causa desse negócio do Covid aí, nessa coisa toda. Ô, gente, você vê as pessoas morrendo vivas. Tinha uma tia dela que falava que só atendia a gente pela greta da janela. Mas nós chegamos lá, né, Cilda? Ela queria que a gente entrasse para dentro da casa dela de qualquer jeito. Aí acabou que a gente ficou naquele trem. Se entra e dá qualquer negócio, a família vai falar que é a gente que foi. E eu não tinha nenhum para me repreender e amarrar ele em nome de Jesus, que se tivesse eu repreendia ele. Sai para lá, rapaz. Mas, tá vendo, irmãos? Aí até nisso. Aí nós ficamos lá de fora, a minha sogra tem assim, né, umas dores no joelho, né, e tal. Questão da idade, né? Ficamos lá umas 2 horas, né, Cildo? Foi indo, irmãos, eu abri o bico, eu fui para o carro. Não entrei, não, meu sogro também acompanhou eu. Né? Ficamos muito tempo, e elas conversando ali, coisa que, ora, então as pessoas estão morrendo vivas. Agora eu e você, irmãos, com Deus Todo-Poderoso, com Deus Autor e Consumador de todas as coisas, que nos libertou do império das trevas. Aonde nós estamos? Ó Senhor Jesus. Ai, meu Pai, não é fácil não. Vamos voltar aqui, Salmo 2. Salmo 2 aqui é bom porque a gente fala dos outros aqui, tá? Mas é bom que abra os nossos olhos, né? Melhor falar dos outros porque a gente não vê os dentro da gente. Aí no dos outros a gente vê. Salmo 2. É assim que a gente consegue aprender, irmãos. Por isso que a Bíblia deixa esses quadros para nós. Bom, então nós já sabemos que os reis da terra se levantam, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. É o que nós temos aí. Aí o objetivo deles é romper todos os laços, fugir da direção de Deus, do falar de Deus, da palavra de Deus. Mas aí no versículo 4,
Olha como que fala, ó. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Vai, deixa vocês. Vocês estão fazendo isso aí, né? Deixa quieto. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então tem um rei que está no santo monte. Nós temos um rei que está dentro de nós. Aí o versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ao versículo 8, vamos ler, irmãos, por favor, 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra, por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Só que hoje, não é ainda esse quadro. Por quê? É só a gente lembrar de Efésios. Efésios 1, versículo 22 e 23. Depois nós vamos voltar aqui. Efésios capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. A variar, estou achando que o tempo vai. Achamos? Então vejam lá, a gente viu no Salmo que o Senhor ungiu, né, deu a ele autoridade. E ele vai esmagar todas essas nações. Mas como que isso acontece? Como que isso vai acontecer? Como que essa autoridade vai ser apresentada? Achamos Efésios 1, 22, 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu. A igreja é o quê? É o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, todas as coisas. Então, para Cristo ter autoridade sobre todas as coisas, quem foi dado para ele? A igreja é quem, irmãos? Somos nós. Mas se ele não me encher, ele não for a essência em meu interior, como que ele vai manifestar a autoridade da minha casa? Surge um fantasma lá, como que ele vai ser? Cadê a autoridade nessa casa? Adão, onde você está? Adão, irmãos, era para dar uma cepada na orelha daquela serpente, plantar a mão na fuça dele e mandar ele para o inferno. Vai, sai daqui, ô rabugento, vai para o lugar de onde você veio, ô excomungado. Mas ele não fez isso, deixou a Eva sozinha. Irmão, nós hoje, como a família de Deus, de forma corporativa, nós recebemos uma palavra muito clara. Nós estamos aqui, ó, a igreja é coluna e base da verdade. Na nossa vida, nós temos que estar cientes disso. Eu estou dentro da igreja, eu faço parte da igreja, a minha vida está nela, e ela é coluna e base da verdade. Esmaga toda mentira, esmaga toda falsidade, toda hipocrisia, toda perversão, toda obra que está aí confundindo a vida das pessoas. Nós estamos inseridos dentro de uma esfera poderosíssima, porque Efésios 3:20 fala aqui, ó, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas conforme o quê? O poder dele que opera em quem? Em nós. Se não operar, como é que vai ser? O poder tem que operar em nós, ele tem que se manifestar por meio de nós. E hoje, nesses últimos dias, o diabo tem conseguido cumprir o que está no Evangelho de Mateus, o amor esfriando. Ele está conseguindo fazer os crentes esfriar, quase todos. Nós temos que falar, eu não vou esfriar. Eu tenho um Deus, ele é vivo e verdadeiro, ele não é mentiroso, mas é um Deus poderoso. Nós temos que dar um basta, irmãos. Nós não podemos deixar o diabo brincar conosco. Nós não fazemos parte do império deles. Quer ver? Colossenses, está aqui pertinho. Capítulo 1, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Amém, aleluia, a minha vida está no altar, eu quero ser um vencedor. Ó Senhor Jesus,
Achamos? Ele, quem é ele? Quem é o seu ele? É o grande eu sou lá no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Ó Senhor Jesus, não somos bastardos, somos filhos de Deus. Aleluia! No qual temos a redenção. Nós somos redimidos. Somos pecadores? Somos falhos? Falhamos, erramos várias vezes. Somos fracos, somos pequenos, medrosos, mas temos um Deus que produziu redenção em nós e produz a todo momento que nós abrimos o nosso coração. Ó Senhor Jesus, e também nos remiu de todos os pecados, eliminou o pecado, tirou toda a condenação, toda a acusação, está tudo nas costas do diabo, no lago de fogo. Ele foi na morte e enterrou tudo no inferno. Nós somos libertos, ó Senhor Jesus. E olha o que o versículo 15 fala. Este é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação. Versículo 16, por que ele se tornou o primeiro? Porque nele, olha só, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo, olha o Tim, tudo é tudo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Senhor Jesus, irmão, nós não podemos deixar reserva mais, nós temos que ter essa clareza, a nossa vida é para ele, e é também por meio dele, o nosso viver tem que ter essa essência. Senhor Jesus, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, porque nele tudo. Tira Deus um casamento para você ver, tira Deus do seu coração. Agora eu te pergunto, o diabo está fazendo esfriar ou não? Esse distanciamento social aí, esse negócio todo, essa retomada para as nossas vidas, irmãos, é uma luta. Vocês não têm noção do tanto de demônio que fica futicando a orelha da gente, não. Vai na reunião não, bobo. Assiste Instagram. Vai, estraga tudo. Facebook. Perninha cruzada. Pega um bronze. Fica lá. Irmãos, até para exercitar está difícil. É tudo. Ó Senhor Jesus. Mas nós temos um Deus que Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Irmãos, quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. A nossa vida está na mão do nosso Deus. Ou então eu não creio. Eu não creio, então eu vou viver no mundo e vai para o mundo. E vai. E tem muitos indo. Irmão. Achando a esperança no mundo aí, ó. Que esperança? Morte, condenação, e pecado, e destruição. Só isso. Mas nós temos um Deus da salvação, que quer mudar a nossa vida. Aí o versículo 17, o 18. Aí vem novamente quem está no trono, ó. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, olha, se não for por meio dele, irmão, não tem jeito, então é por meio dele,
que eu estou nas reuniões, é por meio dele que eu amo a igreja, é por meio dele que eu amo os irmãos, é por meio dele que eu quero servir o Senhor, que eu quero servir os irmãos, que eu quero cuidar das pessoas, é por meio dele. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós não estamos debaixo da terra, nós estamos sobre a terra. Então nós estamos dentro dessa reconciliação, nós fazemos parte dela. E vejam bem, essa é bem direcionada, ó, e a você, versículo 21, também, que no outro tempo era estranho, eu estou traduzindo aqui, estou mudando um pouquinho aqui, tá? A aplicação, mas mantendo a mesma essência. A mim, no outro tempo, que era estranho e inimigo no entendimento, lembrando, conhecimento diferente de entendimento. Tem muita gente que conhece demais, o Papa conhece muito mais Bíblia do que eu, mas entendimento ele não tem não. Por isso que ele está socando os católicos na idolatria. E vai continuar até a volta de Jesus. Nós sabemos que aquelas 4 últimas igrejas vão permanecer até a volta do Senhor Jesus. E muitas coisas no cristianismo também vergonhosas estão aí, sendo acobertadas, manipuladas, mas nós estamos na vida da igreja. Aleluia! Temos um Deus cuidando de nós. E a vós outros também que outrora, ou a mim, que outrora era estranho e inimigo no entendimento, pelas minhas obras malignas, agora, hoje, agora, porém, me reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para me apresentar perante ele santo, inculpável, irrepreensível. Aí, Tom, não vai ter jeito de Silda falar nada. Tá vendo? Mudou tudo aqui, ó, até esse dia, hein? Ai, meu bem, até esse dia, hein? Mas nós estamos dentro aí. Estamos no caminho. Por quê? Olha o que o versículo 23 fala. Como que isso vai acontecer? Se é que eu permaneça firme na fé, alicerçado e firme, não me deixando afastar da esperança do evangelho que ouvimos e que está sendo pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual Paulo, hoje Pedro, Miguel, André se tornaram ministros. Eu e você também nos tornamos ministros. O Wagner, o Afonso, Nascimento, Edmar, Niltinho, Tom, cada um de nós aqui, e as irmãs também. Esse projeto de vocês aí, quantas pessoas estão sendo cuidadas através desse projeto? Nos tornamos ministros. Aí o versículo 24, Paulo fala, que ele se alegra nos sofrimentos. Porque, irmãos, quer sofrer? Agora, se você acha que não serviu o Senhor, não vai sofrer, está enganado, tá? Bera enganação, bera. Vai achando que não vai sofrer. Muitas pessoas, muitos irmãos que estão aí fracos, distantes, estão sofrendo. Estão fazendo igual o Instagram faz, mostra foto de flash, tira uma foto, lá atrás está aquela lagartixa morta lá. Só, é o clique, pum, e depois pagou, acabou. Então tem muita situação assim, a grande maioria. Mas graças a Deus nós podemos nos regozijar no que resta dos sofrimentos, na nossa vida, para o que resta das aflições de Cristo, como Paulo aqui, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Está vendo? Ele sofria por causa de quem? Por causa dos irmãos. Você está sofrendo por causa de quem? Tem gente que sofre por causa do time que está na 2ª divisão. E do outro que fica querendo ser campeão. Aí fica sofrendo, aí põe lá. Tá. Sofrendo, que é um monte de homem. Coitado, Tem gente que gosta mesmo, deixa isso. Fazer o quê, Cada um tem os seus gostos, Mas é sofrimento. Acaba ficando angustiado. Mas nós, irmãos, nós temos um outro sofrimento aqui, uma outra proposta. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Nesse você vai ter galardão. Nesse sofrimento você tem prêmio. Versículo 25, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, a cada um de nós, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério,
entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso aqui eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vou parar por aqui por causa do tempo. Eu não imaginava que ia extrapolar tanto assim. O alimento diário, alguém tem um alimento diário aí? Semana 3, por favor. O último parágrafo, o alimento diário. Obrigado. Semana 3 aqui, irmãos, o último parágrafo. O meu fica no digital ali, aí eu perco ele. Na hora que está aqui, né? Aqui fala assim, ó. Deus não olha para os títulos, Ele olha para a realidade. Se você hoje tem a realidade de uma estrela que brilha, isso está em Apocalipse 1, versículo 20, tá, irmãos? Nesta noite escura, se ouve e pratica a palavra profética, certamente levará luz às pessoas. Diante dos homens, você brilhará. Os líderes que estão à frente das igrejas precisam individualmente ser uma estrela que brilha. Seu valor não procede de um título. Na era do Apocalipse, o que conta é o brilho, a realidade. Que o Senhor nos abençoe com a realidade destas palavras, que Deus abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Compartilhar, irmãos. Me perdoe aqui que eu estourei o tempo.